Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda da Silva, sou orientada pela professora Carla Cardoso e pela professora Leymar Bernardes. Meu trabalho tem como tema a atividade anti-leishmania do oxiggrafeno como nanocarreador da anfotericina B. A nanotecnologia é uma ciência que traz inúmeros benefícios em vários campos, entre eles na medicina, onde é denominada como nanomedicina. Utilizando compostos que variam de 1 a 100 nanômetros, a nanotecnologia tem como, por exemplo, a sílica, as nanocápsulas, os lipossomas e os derivados do grafite, como o grafeno, nanotubo de grafite e o óxido de grafeno. Na tabela aqui apresentada, podemos observar que o tamanho desses compostos variam a de um anticorpo a de um vírus, ou seja, são extremamente pequenos. Os alótropos do grafite são compostos por carbono e hidrogênio, formando uma rede hexagonal, que dependendo de suas ligações intramoleculares, pode formar um nanotubo de carbono, entre outros materiais. Podem receber em sua superfície funções como carboxila, carbonilas e hidroxilas, formando o óxido de grafeno. Esses materiais são extremamente fortes, têm a capacidade de conduzir eletricidade e são biocompatíveis. A nanotecnologia traz muitos benefícios para a medicina, entre eles os que envolvem os medicamentos, como diminuir a toxicidade e efeitos adversos, aumentar a estabilidade e a seletividade de fármacos, como no sistema de liberação de fármacos chamado como Drug Delivery, que tem como objetivo carrear, levar, direcionar o fármaco ao seu sítio de ação, assim diminuindo o fármaco em outros tecidos, consequentemente diminuindo a citotoxicidade e os efeitos adversos. Esse sistema de liberação de fármacos é muito empregado nas doenças negligenciadas, uma vez que seus tratamentos são muito agressivos, com muitos efeitos adversos e colaterais. Entre essas doenças negligenciadas temos a doença de Chagas, a dengue e as leishmanioses. As leishmanioses, em especial a leishmaniose cutânea, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil, nosso país, é endêmico da doença ainda. A leishmaniose cutânea localizada, ela dá a forma clínica comum, a mais característica, que é a lesão, podendo ser única ou múltipla, com paredes bem definidas, borda elevada, mas, dependendo da relação parasita-hospedeiro, pode dar origem à leishmaniose mucocutânea e a leishmaniose cutânea difusa. A mucocutânea é aquela que afeta principalmente a mucosa, a região de nasofaringe, onde há uma perda tecidual bem acentuada. Já na difusa, leishmaniose cutânea difusa, que é uma característica da Leishmania amazonensis, o sistema imunológico do hospedeiro é deficiente. Então, há um grande número de parasitas, com isso a formação dos nódulos, de forma difusa em todo o corpo do hospedeiro. A leishmaniose é causada por um protozoário da família Trypanosomadídeos do gênero Leishmania. Tem como vetor o Phlebotominus, principalmente do gênero Lutsomia, e possui duas formas evolutivas, a promastigota e a amastigota. A promastigota é a forma flagelada, que é encontrada no sistema digestório do Phlebotomínio. Já a forma amastigota é a forma intracelular, que é encontrada em todos os tecidos do hospedeiro vertebrado. O tratamento das leishmanioses é considerado um desafio. Entre esse arsenal de escolha de drogas, de tratamentos para leishmaniose, temos a anfotericina B, que é um fármaco de referência porque tem uma ação excelente contra o parasita, porém muitos efeitos adversos e colaterais, como a nefrotoxicidade. Quando empregado o lipossoma, que deu origem à anfotericina lipossomal, ela reduziu essa toxicidade, principalmente a nefrotoxicidade. Porém, essa nanotecnologia é de alto custo, então ainda tem essa dificuldade de se disponibilizar esse fármaco ao paciente. Contudo, o nosso trabalho tem como objetivo analisar a ação da anfotericina B acoplada ao óxido de grafeno sobre ambas as formas evolutivas de Leishmania amazonense, a fim de buscar uma alternativa para o tratamento das leishmanioses.
Nos materiais e métodos, a síntese do óxido de grafeno foi feita seguindo a metodologia adaptada de Marcano 2010. Depois foi filtrado em membrana de 0,22 nanômetros. Após a obtenção do óxido de grafeno, a gente foi acoplado à anfotericina B. Com uma agitação, a óxido de grafeno foi submetido a uma agitação constante em agitador de placa, neutralizado com o hidróxido de sódio para separar essas folhas de óxido de grafeno. Depois foi adicionada a solução de anfotericina B e depois o agente redutor, que foi o que fez com que a reação acontecesse, que foi o ácido ascórbico. O tempo de reação foi de 40 minutos. Depois desse período, o material foi lavado sucessivamente com centrifugação, com uma força G de 282,2 por 10 minutos, com uma solução decrescente de etanol e água, até se obter o pH neutro do sobrenadante. Após a síntese do nanocomposto, será realizada a caracterização desse produto por meio de espectroscopia de Raman, infravermelho, difração de raio-x e análise termogravimétrica. Os parasitas utilizados para realizar as análises foi a cepa padrão de Leishmania amazonensis infra-BR 1967 pH 8, obtidas isoladas de lesões de Camundongos balmici, mantidas em meio Schneider, suplementado com sorofetal bovino e antibióticos até a 20ª passagem. Os animais utilizados para obter os macrófagos peritoneais foram balmicês com 6 semanas de idade, obtidos do Biotério Central da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mantidas em laboratórios dentro de mini-isoladores, acoplada a rack ventilada, com dieta e água ad libitum, ou seja, à vontade. O trabalho foi passado pelo Comitê de Ética em Animais sobre o número de registro 991 de 2018. A análise antipromastigota foi feita com o cultivo, a promastigota em fase log de crescimento, onde há um grande número de parasitas. A concentração foi de 10 a 6 parasitas por ml e as amostras foram o óxido de grafeno sozinho, a anfotericina sozinha e o nanocomplexo, nas concentrações de 0,039 a 2,5 micrograma por ml. As placas de 96 poços, após serem tratadas, foram incubadas a 26 graus Celsius por 72 horas. Depois feita a viabilidade celular dessas células, por meio da reação do MTT. A concentração inibitória de 50% dos parasitas foi feita em programa Gram-PED Prisma, controle positivo pentamidina, negativo é o próprio meio Schneider. Só para exemplificar a placa, na fileira H temos a maior concentração, na fileira B a menor concentração, na fileira A o controle positivo e na coluna 6 o controle negativo. Após o período de reação do MTT, o MTT ele se converte em sais de formazan em contato com as células viáveis, dando origem à coloração roxa. Em relação à reação colorimétrica, por meio do espectrofotômetro, podemos medir o IC50. Já a análise sobre as formas amastigotas foi realizada através dos macrófagos peritoneais obtidos dos lavado peritoneal dos camundongos balmicês, foram plaqueadas numa concentração de 10 a 6 células por poço numa placa de 94 poços. Após esse período, essas células foram infectadas com Leishmania amazonensis numa concentração de 4 × 10 a 6 parasitas por poço. Esse teste foi feito em sextuplicadas nas concentrações de tratamento de óxido de grafeno, anfotericina B e o nanocomplexo de 0,312 a 2,5 micrograma por ml. Após essas lâminas serem tratadas, confeccionadas, foram observadas 200 células por lamínula e quantificada quantas amastigotas por célula. Após isso, o IC50 foi calculado através de uma curva não linear de dose e resposta. A determinação de óxido nítrico foi realizada para tentar desmitificar, observar e identificar um mecanismo de ação. Por meio da reação de Gliss, foi colocada uma alíquota do teste anterior, do sobrenadante do teste anterior, em
incubados com reagente de Gris por 10 minutos, depois feita a absorbância em leitor de ELISA, em espectrofotômetro, na onda de 550 nanômetros. A citotoxicidade foi realizada em células de fibroblastos murinos, ANIH3T3, na concentração de 2,5 a 250 microgramas por ml. O crescimento celular foi avaliado por meio da sulforadamina B, controle negativo, DMSO, e o crescimento inibitório foi calculado por Excel, 2007. Depois de ter a citotoxicidade sobre células, os fibroblastos murinos, podemos calcular o índice de seletividade, que nada mais é do que a razão entre a citotoxicidade sobre fibroblastos em relação à ação sobre promastigotas e amastigotas. Os resultados preliminares, as promastigotas, foi observado que o nanocomplexo foi aproximadamente 10 vezes menos ativo que a anfotericina B sozinha e 1,3 vezes mais ativo que o oxiggrafeno sozinho. A anfotericina B, como já é comprovado, ela tem interação direta com o parasita, ao interagir com o organosterol da membrana celular, abrindo poros e causando o desequilíbrio eletrolítico. Com isso, podemos justificar que a diminuição da ação do nanocomplexo foi porque a anfotericina B não estava no seu formato livre, e sim acoplada ao óxido de grafeno. Porém, o índice de seletividade do nanocomplexo foi 3 vezes mais seletivo que a anfotericina B sozinha, ou seja, foi um resultado muito promissor. Porém, diante de alguns estudos, foi observado que o MTT possui uma interferência eletrostática com o óxido de grafeno. Com isso, o nosso teste será repetido com outro revelador de viabilidade celular, que no caso será a risazorina. Já na análise sobre amastigotas, que é a forma intracelular, foi observado que o nanocomplexo foi 3 vezes mais ativo que o óxido de grafeno sozinho e cerca de 10 vezes mais seletivo que a anfotericina B sozinha. O óxido de grafeno é considerado nanomaterial de baixo custo. Portanto, o aumento da seletividade considera uma otimização da anfotericina B, principalmente em relação à seletividade do fármaco, que é a função do drug delivery. Já a análise do óxido nítrico, é observado na literatura que a anfotericina B, tanto o óxido de grafeno, induz o óxido nítrico. Porém, nos resultados obtidos, a anfotericina B nem o óxido de grafeno não obteve resultados significativos estatisticamente. Somente o único que teve resultado significativo foi a maior concentração do nanocomplexo. Porém, essa produção de óxido nítrico no nanocomposto não foi mais ativo em amastigotas em relação à anfotericina sozinha. Com isso, podemos concluir que esse não é o fator principal de mecanismo de ação do nanocomposto. Então, com os resultados preliminares dos trabalhos, podemos concluir que a caracterização do produto está sendo realizada ainda. Então, não podemos discutir. Na análise sobre promastigota em relação ao revelador, como teve a interação, vai ser realizado com outro revelador de viabilidade celular. E em relação ao óxido nítrico, como não é por essa via o mecanismo de ação, deve ser investigado em testes futuros. Porém, sobre o teste de amastigotas, podemos observar que o nanocomplexo de anfotericina B mais o óxido de grafeno tornou-se uma alternativa para o tratamento da leishmaniose, uma vez que reduziu a citotoxicidade do fármaco. Os meus agradecimentos à universidade, ao Fundect pelo apoio financeiro, à nossa equipe de pesquisa, as referências, e muito obrigada!